Soldado Universal Dia do Acerto de Contas, originalmente intitulado Universal Soldier Day of Reckoning, ou simplesmente Soldado Universal 4 ou Soldado Universal 4 Juízo Final. É um filme de ação e ficção científica lançado em 2012, dirigido por John Hyams, que coeditou o filme ao lado de Andrew Drazak e escreveu o roteiro com Doug Magnusson e John Greenlack. O filme é estrelado por Scott Adkins, com Jean-Claude Van Damme e o Dolph Lundgren, que reprisaram seus papéis do primeiro filme ao lado do estreante Andrei Arlovsky, e é o sexto e último filme da franquia de filmes Soldado Universal. Soldado Universal 4 Juízo Final foi planejado como um reinício da franquia e seria o primeiro filme da série filmado em 3D. O cineasta John Hyams, que havia dirigido Soldado Universal Regeneração, retornou como diretor junto com Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren. John Hyams citou filmes como Apocalipse Now, Sob o Domínio do Mal, Chinatown e Invasores de Corpos como inspirações para produzir Soldado Universal 4. Quando submetido pela primeira vez ao MPAA, o filme recebeu a classificação NC-17 devido à sua violência. Uma versão editada para menores foi lançada nos cinemas. A versão do diretor do NC-17 foi lançada no exterior. Michael Jai White, que apareceu anteriormente nos dois primeiros filmes da franquia Soldado Universal, juntou-se ao elenco com Van Damme e o Dolph Lundgren, mas ele acabou desistindo logo depois. O sexto e até agora último longa-metragem da franquia Soldado Universal tinha tudo para ser tão ruim quanto ou pior que todos os outros que vieram depois do original, lançado em 1992. Ignorando a existência dos dois telefilmes, sem o Jean-Claude Van Damme ou Dolph Lundgren, que falharam em iniciar uma desejada série de TV, Soldado Universal O Retorno, lançado em 1999, tentou reacender o interesse pela premissa, mas falhou miseravelmente. Somente para Soldado Universal Regeneração, lançado em 2009, que ignorou a existência de Soldado Universal O Retorno, já aproveitando para colocar o lutador belga Jean-Claude Van Damme e o engenheiro químico sueco Dolph Lundgren como coadjuvantes, errando estrondosamente mais uma vez, ou seja, eram para ter deixado os Unisoldiers descansarem em paz. No entanto, não só isso não aconteceu, como John Hyams, que dirigiu um longa anterior, retornou para o quarto filme com Jean-Claude Van Damme, aproveitando também para coescrever o roteiro e, como descaradamente fizera no filme Olhos de Dragão, transformar o músculo de Bruxelas apenas na isca estampada no cartaz ao lado de Dolph Lundgren, já que ambos têm participações pífias com protagonismo, ficando tudo para Scott Adkins, que aparece apenas de lado e sem destaque
no mesmo cartaz. Vale dizer, a arena para outra desgraça cinematográfica estava, portanto, preparada, e minhas expectativas lá no chão. E talvez justamente por isso, Soldado Universal 4, Juízo Final, consegue ser facilmente o melhor longa da franquia desde o primeiro, que já não era lá essas maravilhas. Nada como ser surpreendido positivamente, não é mesmo? Pouco importando se Soldado Universal, Juízo Final, ignora ou continua a história de Soldado Universal Regeneração, já que a franquia de filmes é uma até engraçada mixórdia completa em termos de continuidade, no mínimo dois mínimos. É necessário apreciar que a produção desavergonhadamente, ou seria corajosamente, pegou emprestados diversos elementos narrativos e visuais de nada menos do que Apocalipse Now para servir de infraestrutura de um filme da franquia e, mais ainda, sem seguir o caminho da paródia. Muito ao contrário, o longa incrivelmente se leva a sério e, mais ainda, lida com uma certa solenidade, o que usa do clássico Francis Ford Coppola, inclusive transformando o Andrew Scott, interpretado por Dolph Lundgren, em uma versão do fotógrafo encarnado por Dennis Hopper, e o Luke Devereaux, interpretado por Jean-Claude Van Damme, na figura messiânica do Coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando. Há de se apreciar a coragem. Pode até ser que eu esteja querendo ver coisas positivas demais em Soldado Universal 4, Juízo Final, mas a grande verdade é que John Williams e a equipe de produção fizeram algo que pelo menos vai por um caminho diferente, sem repetir o que veio antes. É bem verdade que Soldado Universal 4, Juízo Final, o filme quase não tem nada, pois o que vemos é muito distante dos guerreiros zumbis invencíveis e imortais dos filmes anteriores. Cada Unisol aqui morre com basicamente um tiro, mas a tentativa de se criar uma linha narrativa em que Luke Devereaux passa a ser o libertador de um grupo oprimido e controlado, com John ganhando ares de o exterminador do futuro, é válido, e apesar de todos os vários pesares, acaba sendo interessante. O resumo da ópera é que Soldado Universal 4, Juízo Final, tinha absolutamente todos os requisitos para ser um completo ultraje audiovisual, uma absoluta perda de tempo e de neurônios, mas que no final das contas, certamente por inusitadamente amparar-se em uma obra-prima indiscutível e usar os elementos retirados de lá de maneira razoavelmente sábia, o longa consiga ser bem superior ao que tinha direito de ser. Ainda fica ali na sempre incômoda linha mediana da mediocridade, mas não chutando o pau da barraca para ser ruim e nem se esforçando para ser bom. Mas isso já é um inegável avanço na franquia que, espero, deixem morrer de vez agora. Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren não têm cenas juntos durante todo o filme. De acordo com o diretor John Williams, a luta final entre Scott Adkins e Jean-Claude Van Damme deveria ser muito mais
chamativa e acrobática, mas teve que ser reduzida quando Scott Adkins rompeu um ligamento do joelho antes das filmagens. Este filme marca o reencontro de Scott Adkins, Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren após o filme Os Mercenários 2, lançado em 2012.